Bom dia, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos resolver as questões aí lá da página 35, questão de número 11. Ela é sobre cruzamento teste. O chamado cruzamento teste, em que se cruza um indivíduo de fenótipo dominante, azão-azão ou azão-azinho, azão-azinho ou azão-azão, ambos vão ter o mesmo fenótipo, né? Com o indivíduo de fenótipo recessivo. O indivíduo de fenótipo recessivo, ele é sempre azinho-azinho. Então, isso é o cruzamento teste, quando você pega um indivíduo com um fenótipo sabidamente recessivo e cruza ele com um indivíduo de fenótipo dominante. Eu disse aqui sabidamente porque quando se o indivíduo manifesta o fenótipo recessivo é porque ele tem um genótipo recessivo, então você sabe o genótipo dele. Por isso que chama cruzamento teste. E aí você vai cruzar com um indivíduo de fenótipo dominante que você ainda não sabe o genótipo, é o que você quer descobrir. Se a prole não tiver indivíduos com fenótipo recessivo, significa que esse indivíduo, que você quer saber o genótipo, é homozigoto dominante. Caso a prole tenha filhos, né? Caso eles dois tenham filhos com o fenótipo recessivo, significa que esse indivíduo com o fenótipo dominante tem o gene recessivo lá presente no genoma dele. Então ele é heterozigoto. Isso que é um cruzamento teste. Então vamos lá. O chamado cruzamento teste, em que se cruza um indivíduo de fenótipo dominante, azão-azão ou azão-azinho, com um indivíduo de fenótipo recessivo, azinho-azinho, revela que o indivíduo testado é homozigoto se sua descendência for constituída por A. 100% dos indivíduos com fenótipo dominante. Então, ó, veja bem a pergunta. Revela que o indivíduo é homozigoto. Se ele tem o fenótipo dominante e ele é homozigoto, ele só pode ser homozigoto dominante. Se a sua descendência for constituída por, aí lá na letra A, 100% de indivíduos com o fenótipo dominante. Então foi o que a gente fez, né? Então, ó, ele quer saber o indivíduo homozigoto. Então vamos, azão, cruzando com o de fenótipo recessivo, já que é um cruzamento teste. Qual vai dar o resultado disso? 100% heterozigoto, ou seja, 100% de fenótipo dominante, que é a letra A. Beleza? 12. O cruzamento teste revela que o indivíduo de fenótipo dominante é heterozigoto se sua descendência é constituída por... Então, se ele for heterozigoto, a sua descendência será constituída por 50% de fenótipo dominante, 50% de fenótipo recessivo, que é a letra D. Beleza? 12, então, é a letra D. Bom, pessoal, as demais é sobre os grupos sanguíneos. Depois a gente vai ver mais algumas videoaulas sobre eles também, que vocês já viram lá aquela primeira videoaula que eu passei para vocês, lá de 50 minutos, falava sobre todos os tipos de herança da primeira e segunda lei de Mendel, que é dominância e recessividade, no caso do albinismo, fenilcetonúria também segue a dominância e recessividade, polidactilia. Depois vimos a codominância ou ausência de dominância, em que você tem 3 fenótipos diferentes, né? Um homozigoto tem um fenótipo, o heterozigoto tem outro fenótipo e o outro homozigoto um terceiro fenótipo.
a gente acho que nessa lista aqui tem algum exercício de alelos letais. Se não tiver, a gente vai fazer posteriormente também. Mas a gente já fez aquele exercício da página 24 que lembra um pouco isso, já que você exclui uma das opções, né? Que a gente fez aquele exercício lá em que nós vimos no heredograma que ele tem o fenótipo dominante, então eu desconsidero essa opção. Isso é muito parecido com genes letais, né? Vocês vão ver que quando a gente for fazer um exercício de genes letais, vocês vão lembrar lá desse exemplo lá que a gente fez lá na página 24 do livro de vocês, que é um exercício exemplo. Essa caneta está bem fraquinha. Essa daqui tá melhor. Então vamos lá. Utilize as alternativas a seguir para completar as questões de 13 a 16. As hemácias de um indivíduo do tipo não se aglutinam com nenhum dos dois tipos de soro, anti-A ou anti-B. Qual que é o tipo sanguíneo dessa pessoa? Do tipo O. Por quê? O sangue do tipo O, lá na página 30, vai ter essa tabelinha aqui, ó, em que mostra que o sangue do tipo O, ele não apresenta aglutinogênios nas hemácias. Então a hemácia dele, abre aspas, aí é lisa, ela não tem proteínas por fora na membrana. Já o soro tem as aglutininas anti-A e anti-B. Tá bom? A hemácia não tem nenhuma proteína, ou seja, não tem nenhum aglutinogênio, só que o soro tem anti-A e anti-B. Vamos voltar lá na questão. Ele fala: as hemácias de um indivíduo do grupo sanguíneo não se aglutinam com nenhum dos dois tipos de soro. Ou seja, ele está falando das hemácias. Se eu colocar num soro que tenha anti-A, ela não aglutina. Ou seja, não tem nenhum anticorpo que vá reagir com essa hemácia e grudar nela. Não tem o soro, quer dizer, na superfície da hemácia não tem nenhuma proteína no sangue do tipo O em que esse soro anti-A vá interagir. Ele passa batido, não gruda nela. Muito menos o soro anti-B também não gruda nessa hemácia, porque é uma hemácia do tipo O. A hemácia do tipo O, ela é zero. Ela não tem nada, nenhuma proteína em volta dela que reaja com esses anticorpos aí, o anti-A ou o anti-B. Certo? Então, quando a gente fala que uma hemácia não tem essas proteínas, ou seja, ela não se aglutina na presença desse soro anti-A ou anti-B, a gente está falando de uma hemácia do tipo O. Então, essa pessoa tem um sangue do tipo O, ou seja, a sua hemácia não apresenta essas proteínas aí, os aglutinogênios. Beleza? 14. As hemácias de um indivíduo do grupo aglutinam-se com ambos os tipos de soro, anti-A e anti-B. Então, a primeira hemácia do tipo O, eu coloquei o anti-A e o anti-B e não aglutinou. Deu uma reação de aglutinação negativa. Beleza. Agora eu coloquei uma outra hemácia. Essa sim tem umas proteíninhas lá na sua superfície que vão interagir com ambos os tipos de soro. Tanto o anti-A ligou aqui, quanto o anti-B ligou aqui. Ou seja, na superfície dessa hemácia eu tenho as proteínas A e tenho as proteínas B também. Então deu uma reação de aglutinação. Aglutinou, formou um coágulo.
Tá mostrando isso aí. Tem aqui mostrando a tipagem sanguínea, mas é pros aqui, ó, é pro sangue tipo RH aqui, ó. Mas é ABO também. Lá na página 33, tá mostrando nesse texto essas reações aí de aglutinação para você fazer a tipagem sanguínea. Beleza? Então, na 14 é a letra C. O tipo sanguíneo dessa pessoa é AB. Por quê? Porque eu coloquei essa hemácia AB na presença de soro anti-A, aglutinou. Coloquei na presença de soro anti-B, aglutinou. Então, é AB. As hemácias de um indivíduo do grupo aglutinam-se com o soro anti-A, mas não com o soro anti-B. E aí? Então, o anti-A, ele vai reagir com uma proteína na hemácia A. Ele é o anti-A. Então, a aglutinina anti-A vai reagir com o aglutinogênio A. Ou seja, qual que é o sangue? Daí eu peguei e coloquei o anti-B. Não reagiu. Então, ela não tem o aglutinogênio B. Ela só tem o aglutinogênio A. Ou seja, essa pessoa é do sangue tipo A. Ok? Que é a alternativa A. Então, a 15 é a alternativa A. As hemácias de um indivíduo do tipo A aglutinam-se com o soro anti-A, mas não com o soro anti-B. Vamos lá para 16. As hemácias de um indivíduo do grupo Paraná aglutinam-se com o soro B, anti-B, mas não com o soro anti-A. E aí, qual aglutinogênio que tem nessa hemácia? Você tem uma hemácia que o soro anti-B aglutina, mas o anti-A não. Qual o aglutinogênio que eu vou ter aqui na superfície? O B. Então, o anti-B reagiu com ele e causou aglutinação. Qual é esse tipo sanguíneo? B. Qual que é a alternativa? B. Boa!